Irmãos, vamos agora nesse instante abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1. Leremos versículos 16 a 18. Assentados como os irmãos estão. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 16, que nos diz assim: Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Irmãos, nesta noite nós não focaremos nesse grande homem de Deus chamado Josué, personagem sobre o qual leva o seu nome como título deste livro. Não falaremos sobre Josué. Josué tem uma história riquíssima, é um homem que superou um desafio de recomeço extraordinário. O nome Josué, na raiz da palavra, do seu nome, está também o nome de Jesus. É um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Mas nós não falaremos de Josué. Não falaremos. Poderemos falar em uma outra ocasião. Falaremos nessa noite sobre estes principais do povo, que se encontra no versículo de número 10. Principais do povo. Olha aí, ó. Então deu ordem Josué aos principais do povo. Pô, pastor, vai falar sobre os principais do povo? Os principais do povo. Mas não é Josué? Não é Josué. São os principais do povo. Quem são eles? Eles são líderes ou cabeças do povo. Líderes ou cabeças do povo. Desde o sábio conselho do sogro de Moisés, por nome Jetro, quando Moisés se encontrava já sem forças, extremamente cansado, Deus toca, com certeza, Deus toca no coração de Jetro e diz para ele assim: você vai morrer. De atender esse povo aí desde o amanhecer até o entardecer. O povo vai ficar cansado de ficar esperando na fila. Divide o povo em grupos. E põe sobre grupos lideranças, que Jetro diz cabeças do povo, líderes do povo. E eles administrarão as coisas desse grupo, e as coisas que forem de maior monta, de maior importância, mais difícil de se resolver, esses cabeças encaminharão o assunto
para ti, Moisés. Assim você poderá levar o fardo do ministério. Desde então, nos parece que vem a história desses líderes no meio do povo de Deus. Desde essa época, se não estou eu enganado, funcionaram como um tipo de elo entre o povo e Moisés. E no caso que estamos aqui a tratar, era um elo entre o povo e Josué. Funcionavam também como líderes de grupos menores dentro do povo. Como disse, as demandas e assuntos maiores eram conduzidos a Moisés e, no nosso caso aqui, conduzido a Josué. Dito isto, hoje podemos aqui afirmar, sem sombra de dúvidas, sem nenhuma tentativa de forçar o texto bíblico, hoje podemos aqui afirmar que estes principais do povo, ou cabeças do povo, são bem aqui representados pelo corpo de oficiais eclesiásticos de uma igreja. No nosso caso, presbíteros, diáconos e diaconisas. Eu posso ouvir um amém para essa... Eu estou forçando o texto, irmãos? Principais, cabeças do povo, diáconos, presbíteros, diáconos... Me parece que é assim um tipo de base bíblica, veterotestamentária, que também é encontrada no neotestamentário texto da nossa Bíblia. Pastor, o que é vetero e neotestamentário? Vetero é Velho Testamento e Novo Testamento. A gente encontra a base desse entendimento no Antigo Testamento e encontramos base para a questão do corpo de oficiais, dos oficiais eclesiásticos no Novo Testamento. Ou seja, tanto no Velho quanto no Novo Testamento nós encontramos estas figuras aqui representadas por estes príncipes ou principais do povo. O que me chama a atenção, algumas coisas me chamam a atenção nesse texto, porque mal acabara o Senhor de despertar Josué, não estarei falando dele, tá? Despertar Josué, chamar Josué, encorajar Josué, mostrar a missão para Josué. Isso a gente encontra do versículo 1 ao versículo 9. No versículo 10, tem aí, então, o chamado, a vocação, a incumbência, o encargo. Encargo é uma palavra que quer dizer botar peso. É a mesma palavra que encontramos em Atos capítulo 6, quando fala dos diáconos, sobre os quais encarregaremos deste serviço. Encarregar é impor peso. Mal acabara Josué de ter essas instruções todas, do versículo 1 ao versículo 9, encontramos o então que tanto nós aqui mencionamos. Josué, ele se dirige em primeira mão aos príncipes, aos cabeças do povo. O encargo era dele. A vocação era dele. Mas não significava dizer que era só para ele fazer, para ele desenvolver uma carreira solo. E eu confesso aos irmãos
um pecado. Que é isso, pastor? Pois é. Depois de passar por essa fase de quase um ano, né? Eu descobri que eu transgredi a palavra de Deus. Você acredita nisso? Os apóstolos, quando ouviram as reclamações dos helenistas, onde as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, sendo desassistidas, ou seja, uma situação de falta de assistência no meio do povo de Deus. Os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, disseram o seguinte: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, aos quais encarregaremos deste serviço. E qual era o serviço? A expressão é servir à mesa. Servir à mesa é atender à questão social, atender às questões relacionais, atender a miúde, relações do meio do povo de Deus. 7 homens que venham estar no meio do povo, assistindo o povo de mais perto. E os apóstolos não estavam se eximindo de desenvolver essa tarefa, porque naquele momento as tarefas sobre os apóstolos eram gigantes, e eles precisavam compartilhar essa questão. E disseram: 7 homens sobre os quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos ou nos separaremos a palavra e a oração. Palavra e oração também é trabalho. Aonde eu transgredi? Eu acho que eu transgredi ao longo de 31 anos. Eu transgredi porque tudo que, aquele versículo que eu mal interpretei, tudo que vieres à mão, fazei segundo as suas forças. E eu procurei levar ao cabo, na totalidade, tudo que vier às mãos, fazei segundo as suas forças. E eu parei, ao longo dos anos, o que vinha às minhas mãos, o que vinha no diante do meu olhar, o que vinha aos meus ouvidos, aonde eu pisava, eu transformei mãos em pés, em olhos, em ouvidos, em boca. E nisso eu transgredi. Se vocês olharem para o teto, poucos aqui perceberam, mas eu percebi. Há uma lâmpada queimada no teto. Eu já vi essa, eu não estou reclamando dos irmãos que cuidam da manutenção da igreja, não, porque são muitas coisas a atender. Não estou fazendo essa exposição e nem essa reclamação. Agora está todo mundo olhando as lâmpadas. Já há semanas que eu vejo a lâmpada queimada. No outro tempo, o que eu faria? Eu pediria a alguém. Não, em primeiro lugar eu iria lá e trocava. Segunda-feira a lâmpada queimou, eu não avisava nada a ninguém, ia lá no comércio, comprava a lâmpada, tirava o espelho da luminária, limpava o espelho e ninguém sabia disso. Trocava a lâmpada, às vezes consertava a lâmpada, guardava a lâmpada consertada, porque se queimasse outra tinha uma outra consertada, e assim um exemplo apenas. E isso está errado. Eu transgredi a palavra de Deus. Josué recebe o encargo de Deus, e após receber o encargo de Deus, no versículo 10, imediatamente no versículo 10, então deu ordem Josué aos principais do povo, dizendo:
Ele foi logo no corpo de oficiais. Ele foi logo nos presbíteros. Naquela época não tinha, já estou fazendo uma aplicação direta. Foi logo nas diaconisas. Foi nos diáconos. Foi naqueles irmãos que, mesmo não tendo títulos, mas têm chamado, vocação para tal. Eu conheço um pastor e sua esposa, em que ele é o pastor e ela é a esposa dele, que ela prega melhor do que ele. Deus deu a ela uma capacidade, uma sensibilidade, mesmo sem título, mesmo sem PIN. É PIN o nome do negócio? Uns chamam de PIN, né? É PIN? Aline, é PIN o nome desse negócio? Uns chamam de broche, outros chamam de PIN. É um PIN. Eu olhei para a cara do sujeito e falou isso perto de mim. Eu falei, eu, hein? PIN. Broche. Mesmo sem isso, serve, prega, dirige escola dominical, dirige departamentos. Josué foi lá e partilhou com os cabeças, com os príncipes do povo, com os líderes do povo. E com isso, já estou falando dele, né? Não tem jeito. Ele segue o que Moisés fazia. E ele, como sucessor de Moisés, procurou manter o mesmo princípio. Pois o princípio era do conselho de Deus. Nós não pegamos conselho de Deus, princípios firmes, sólidos, de bom senso, e jogamos fora. Trocamos. A gente valoriza, incrementa, e com isso o povo de Deus é abençoado. Amém, queridos? Eita, amém, murcho. Amém. Amém. Ó, quem falou amém? Aprende com a criança. Olha lá, o colo de... Olha lá, viu? Viu? Tá pensando que criança não presta atenção, não? Criança é sempre criança, quer no colo, quer ficar no chão, quer brincar, quer andar, quer isso, quer aquilo. Adulto preste atenção no que você está ouvindo. Deixa a criança ser criança. Claro, dê limite, obviamente. Josué faz isso, dá incumbência. E aqui, o que me chama a atenção é detalhadamente algumas coisas que Josué ordena a esses principais. Esses príncipes ou principais era alguém que tinha tráfego no meio do povo. Não era uma liderança estanque. Não era uma liderança que tinha só títulos e se escondia dentro da bolha. Eles eram líderes para funcionar como tais. Josué os convoca, dá ordem a eles, verso 11, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo, veja, é gente que ao entrar no meio do povo, era identificada como príncipe, era identificada como principal, era identificado como liderança, não era um ser estranho, era um ser conhecido, era um ser que tinha tráfego, era um ser que conhecia o suor, o calor, as demandas da sua gente. Era gente que sabia receber ordem e sabia transportar a ordem, dar a orientação. E não havia por parte desses príncipes nenhuma modificação da ordem recebida.
Não havia. Havia uma fidelidade, uma honestidade, uma hombridade. A ordem era tal, eles pegavam aquela ordem e transmitiam aquela ordem de maneira fidedigna. Por isso que devem ser de boa reputação. Por isso que devem ser cheios do Espírito. Porque gente cheia do Espírito não vai mudar nada, não vai adaptar nada, não vai alterar nada, não vai inventar nada. Se tem uma ordem, é porque tem uma urgência. Se tem uma ordem clara, explícita, é porque há uma necessidade a se cumprir. Não é tempo de fazer adaptações, invenções ou invencionices. Segue ali. Você vê que Josué confia nesses homens, dá ordem a eles, porque eles são homens de confiança de Josué. Eram de Moisés, agora eram de Josué. Por isso que são príncipes. Príncipes escolhidos pelo povo. Príncipe escolhido por critérios consoantes àquele povo, a particularidade daquele povo. No nosso caso, por eleição. Trafega no meio da gente. Anda no meio do povo. Sabe como está aquela senhora, aquele senhor, aquela criança? Porque veja, a ordem ela é implicativa nisso. Veja no versículo 11 em sequência, dizendo: ponde-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Aqui está falando de subsistência para 3 dias, para uma nova caminhada, para atingir o objetivo estabelecido por Deus desde a saída do povo do Egito para entrar na terra da promessa. Aonde que podemos aplicar isto? Aonde podemos aplicar isto a nós? Nós estamos para entrar na Canaã celestial, amém, amados? E não podemos descuidar do alimento diário. Temos que estar apercebidos. Precisamos passar o Jordão. Precisamos atravessar o Jordão para o outro lado. Precisamos nos desapegar de algumas coisas do lado de cá, para romper para o lado de lá, com o coração no outro lado, com o coração na Canaã celestial, com o coração não preso como a mulher de Ló. Quando ouviu o Senhor dizer: saí depressa de Sodoma e Gomorra, sai depressa, não olhes para trás. A mulher de Ló, no meio do caminho, saindo de lá, olha para trás. Olha para trás, porque o coração estava lá atrás. E a Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, estará aí o teu coração. O Senhor sempre nos chama para avançar. Se não chama hoje para avançar, Ele vai te chamar amanhã. Se não chamou hoje, e amanhã nós não sabemos, quem sabe Ele te chamou ontem. E quando o chamado de Deus, a ordem de Deus a nós chega, com certeza nós temos vínculos, com certeza nós temos raízes, com certeza nós temos prioridades, mas ordem que vem de Deus passa a ser para nós a
prioridade. A nossa prioridade, irmãos, é o céu. A nossa prioridade é o céu. Os principais foram para o meio do povo, ou os príncipes, ou os cabeças, ou os líderes, no nosso caso, os oficiais, foram para o meio do povo, animando o povo, chamando a atenção do povo, pois estava chegando a hora de atravessar. E o povo corresponde positivamente àquilo, porque havia no meio do povo príncipes. Havia no meio do povo líderes, cabeças, presbíteros, no nosso caso, diáconos, diaconisas, diferente daqueles outros espias que ao entrarem na terra prometida disseram: ah, não, a terra lá tem gigante, e do outro lado tem problema, passar para o outro lado é uma dificuldade muito grande, e não, olha, eles olharam para nós como se nós fôssemos gafanhotos, e nos sentíamos como tais. E estes espias que tiveram o privilégio de ver a terra que emana leite e mel, ao invés de mostrar o leite e mel e enfatizar o leite e mel, as frutas, o produto daquela terra, eles infamaram a terra, azedaram o leite e misturaram o mel com melado. Influenciar o povo na negatividade, influenciar o povo na incredulidade, incentivar o povo a dizer não ao novo desafio. Se Deus havia dito para eles irem para aquele lugar, a promessa, esses outros líderes infamaram, prejudicar o que Deus prometeu. Mas sempre há no meio do povo de Deus pessoas como Caleb e Josué. Caleb pula no meio do povo e diz: vamos para lá, eia, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra os inimigos, e vamos para lá. Ele cheio de esperança, porque Deus prometeu, ele viu a promessa, estava atraído àquilo, lá estava o seu tesouro, lá estava o seu coração. Por isso que quando ele tinha 85 anos, passados 4 décadas, ele chega para Josué e diz, na hora da divisão das terras: estou aqui com o mesmo vigor, com a mesma disposição de tomar posse daquilo que me foi prometido, e eu quero aquela terra cheia de inimigos, terra de montes, cheia de dificuldades, porque eu estou pronto para desapossar esses inimigos todos na força do Senhor. Os céus sabem, o inferno sabe, quando chega um príncipe em nome do Senhor. O ambiente é tremendamente afetado quando chega-se ali um homem, uma mulher de Deus. A diferença não é ir para o lugar da bênção. A questão é você é bênção, ir para um lugar, abençoar o lugar. Por isso que Deus disse a Josué: não tem jeito, vou ter que falar dele, né, gente? Vocês me perdoam. Aonde pisar a planta do vosso pé, esse termo é vosso. Ele estava carregando junto com ele a bênção que Deus deu a Abraão.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, aonde Abraão e a sua descendência chegar, a bênção chegou. Você é descendente de Abraão. Deixa eu melhorar isso aqui, posso melhorar? Você é descendente de Jesus. Aonde você chega, o Todo-Poderoso chega junto com você. Não foi assim com Paulo? Depois de expulsar o demônio daquela jovem, tomou uma coça em praça pública e depois, conduzido àquele cárcere interior, acorrentado, não foi? E lá naquele cárcere interior, ele brilhou. Lá naquele cárcere interior, ele fez a diferença. Lá nas densas e frias trevas, ele fez a diferença, cantando e orando. Um terremoto do céu veio, e as cadeias e os ferrolhos das portas se abriram, porque ali chegou um homem de Deus. Aonde o homem e a mulher de Deus chega, as trevas vão bater em retirada. Não reclame mais da sua família. Não reclame mais da sua escola. Pare de querer pedir transferência. Não reclame mais do seu trabalho. Apenas brilhe. Brilhe. Esses príncipes trafegaram no meio do povo, cuidando do povo, orientando o povo, estimulando o povo. Vamos lá, vamos passar o Rio Jordão, vamos lá. E o povo, fechamento com eles. Eu não disse que as tarefas eram divididas? Josué, por sua vez, foi a tribo de Rúben, de Gade e de Manassés. Meia tribo de Manassés. Ele, pessoalmente, não sei porquê, ele não indicou ninguém para lá foi, ele mesmo foi. Eu acho que a coisa ali tinha uma outra conotação, que teve a necessidade dele ir lá, e ele lá foi, falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e meia tribo de Manassés, dizendo: houve uma necessidade, a demanda era maior, e quando a demanda é maior, Josué foi. Mas não quero me esquecer dos príncipes do povo que cumpriram a sua missão. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto e última é depois que isso tudo acontece, os príncipes vão ao povo, Josué vai às 3 tribos, são lembrados a eles as questões que o Senhor já havia dito sobre a terra de descanso, terra que manda leite e mel, as orientações de guerra, as mulheres, os meninos, o gado, fiquem na terra de Moisés vos deu, deste lado do Jordão, porém os valentes, aqueles que estão prontos para guerrear, vão passar armados no meio do povo e ir para o outro lado. Toda a orientação é dada. E aí chega o segundo então do texto. O primeiro distribuiu tarefas aos príncipes. O segundo foi uma reação
impositiva a Josué. Olha o que diz aí, ó. Então responder a Josué, porque até agora Josué está falando e mandando e tudo mais. Houve o feedback, o retorno. Então responder a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos. Legal isso, não é? Estamos contigo. E aonde quer que nos enviares, o quê? Iremos. Faremos e iremos. Perfeito. Perfeito. Era a disposição do povo. Pela instrumentalidade também dos príncipes do povo, que vestiram a camisa. Agora olha o versículo 17. O retorno impositivo. Como em tudo obedecemos a Moisés, eles estão puxando pela história. Assim obedeceremos a quem? A ti, Josué. Vamos te obedecer, como obedecemos a Moisés. Agora a imposição. Abra bem os olhos para isso aqui. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. A única coisa que a gente quer aqui é que Deus seja contigo. Nós vamos te obedecer, se Deus está contigo. A condição é essa: nós te obedeceremos, mas queremos ver Deus contigo. Assim como Deus era com Moisés, precisamos ver, daqui para frente, Deus contigo, Josué. Aí eu fiquei a pensar, irmãos, da onde chegaram a essa conclusão? Obedecer, fazer, como fizemos com Moisés, faremos contigo, tão somente. Esse tão somente surgiu da onde? Talvez dos próprios príncipes em conselho. Olha, é um líder novo, Josué é um líder novo, embora nós já conhecemos ele, está aí. Então vamos orar para ver como as coisas serão, e no meio desse conselho reunido, entenderam que a coisa que eles deveriam exigir de Josué era tão somente, assim como Deus era com Moisés, Deus seja contigo. A única condicionante. Precisamos aprender com a Bíblia, gente. Precisamos aprender com a Bíblia. Agora, isso surge no conselho dos príncipes, ou um príncipe levanta, teve a ideia, a iluminação. Ou isso surgiu no meio do povo, alguém falou, seria bom que ele andasse coladinho com Deus como Moisés era colado com Deus, e eles captaram o Senhor falando por boca do povo, porque afinal de contas, nós somos corpo. Afinal de contas, na multidão dos conselhos, há sabedoria. Afinal de contas, Deus usa quem Ele quer. O texto não nos mostra, por isso nos autoriza a fazer essas conjecturas. Eles retornaram a Josué com um produto apurado, um produto refinado, um produto que veio do trono de Deus. Ou seja, eles não querem se submeter, porque é uma questão de submeter-se. Quando Moisés morreu,
estava por morrer, Deus havia dito que ele iria passar. Ele falou para Deus: ponha sobre esta congregação, um homem que os faça sair, que os faça entrar, e que nele haja o Espírito. Então, o homem que Deus levanta é para estar sobre a congregação. Mas para estar sobre a congregação, esse homem tem que ter relacionamento afinado com Deus. Homem provado por Deus. Aí já pula mais da metade. E quando chega a prova, não, peraí, quem sabe, não posso, não, é muito difícil, é muito pesado, tem outros objetivos, tem outros planos. Sempre há uma justificativa para pular fora. Para pular fora é só pular. Para ficar, tem que saber que o encargo é peso. Isso aqui que os oficiais receberam, irmãos, é uma lembrança, é um momento de gratidão. No dia a dia, é lidar com reclamação do povo. No dia a dia, é lidar com uma ordem que às vezes que vem do Senhor, que às vezes a gente não entende e quer dar uma manipulada nela, da nossa maneira, um verniz pessoal nosso. Mas nós lembramos de uma fidelidade que temos. Por isso temos que manter a mesma direção, a mesma ordem, a mesma sequência. Mas para tanto preciso saber que esse que está sobre a congregação, que está para servir, está sobre para servir, com seus dons e talentos, tem que ser gente que anda com Deus, que tem a marca de Deus. Jacó teve um encontro com Deus, saiu dali mancando. Saiu dali mancando. Paulo andava com Deus, foi parar na cadeia. Pedro andava com Deus, recusou ser crucificado de cabeça para cima, como Jesus. Se submeteu a ser crucificado de cabeça para baixo, diferente do que Jesus foi. Pastor, você está me desanimando. Sim, é verdade, eu estou te desanimando. Eu não quero levantar o teu ego. Eu quero te conscientizar. Porque você, mesmo diante de um sermão desse, você resiste. É possível que você seja um chamado de Deus. O chamado de Deus não abandona o barco. Porque o chamado de Deus sabe que quem comanda o barco é Jesus. E eu nunca vi na Bíblia barco com Jesus afundando. Vejo sim, o barco chegando do outro lado. Passando por tempestades, mar revolto, mas chega do outro lado. Porque Jesus está dentro do barco. Agora, se não é Jesus dentro do barco, vai afundar. Por isso que temos que andar colado com Deus. Porque Ele garante a nossa trajetória até o dia final. Foi o povo que falou? Alguém, uma criança? Gente, Deus usa criança. Deus usa as crianças. Essa menina aqui que falou amém, amém, amém. Lá atrás, um primeiro amém baixo, o segundo amém alto. Deus usando a criança, dizendo assim seja. Para você que fica com a boca trancada, como um queixo de concreto. Deus usa. Caleb era criança e ele queria ser pregador.
Chegou na igreja com um papel azul no meio da Bíblia. O que é isso aí? É o meu sermão. Que bom. Aí eu fui lá olhar. 3 pontos do sermão dele. Eu falei, meu Deus, uma criança fazendo sermão no papel azul. Por quê? Hoje prega. Disseram que ele pregou de manhã sobre Salomão. Falou um monte de bobagem, é claro. Aleluia. Aí dele se não falar direito, não falar bem, com propriedade na palavra, porque a nossa convivência, a idade dele, qual a idade dele, Vânia? Tia Caleb? 28? 28 anos de seminário. 28 anos de seminário. Haja investimento de Jeová na vida dele. Haja investimento. A quem é muito dado, muito lhe pedirão contas. Deus tem te abençoado. Quando eu falo bênção, por favor, descodifique bênção de dinheiro. Com saúde, com família, com paz no coração, com disposição para viver, com esperança, com fogo de Deus na alma. Se você tem isso no coração, é porque Deus está investindo na tua vida. Pastor, não tem nada disso, mas eu tenho aquela fé. Opa, você foi abençoado com a fé. A fé, queridos, não é de todos. Se você tem fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, tem a grande maioria das pessoas, dos seres humanos no mundo, não tem essa bênção que você tem. Então, use essa bênção para a glória de Deus. Use essa inteligência que Deus te deu para fazer a diferença, para aprender a dar conselhos sábios. Pare de falar muito, ouça mais. Pensa antes de falar, seja sábio, porque o mundo carece de pessoas sábias. É comum a um príncipe ser sábio. E deve ser comum aos oficiais eclesiásticos serem sábios. Se tem falta de sabedoria, seja humilde, reconheça a dependência de Deus e peça-o. E ele disse que dará liberalmente àqueles que lhe pedirem. A imposição-resposta a Josué é: a gente vai obedecer, a gente vai fazer, como fizemos com Moisés, faremos contigo também, tão somente que o Senhor seja contigo. Ou seja, que tenha intimidade com o Eterno. Que ouça a voz e obedeça a voz. Que seja obediente a Deus. Que queira a vontade de Deus. Olha que profundidade está nesse retorno impositivo. Olha que profundidade. Que responsabilidade apresentada por mãos. É como aquela fala de uma comissão que, ao escrever uma carta, a resposta, um ofício, dizendo que esta carta, esse ofício, foi feito pelas mãos, por mãos, de fulano, beltrano, ciclano outro, mas ciclano daquele outro. Aí, a resposta impositiva, ela veio pelas mãos.
Josué entendeu que ali se tratava de povo de Deus. Josué entendeu que Deus estava naquele negócio. Josué entendeu que o peso que ele colocou sobre os principais é peso também para ele. E que ele deveria andar nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu acho que eu procurei falar mais dos príncipes do que Josué. Quase consegui. E espero que no meio desse tráfego nosso aqui, desse pensamento, você que é oficial da igreja, você que aspira a ser oficial da igreja, você que tem dons específicos, entenda essas palavras como direção do Senhor na tua vida. Uma igreja não funciona sem a presença de pessoas que queiram ser auxiliares do ministério. Os nomes dessas pessoas aqui não são citados, mas o serviço para Deus foi mencionado. Isso é o mais importante. Tem gente que faz questão de ser lembrado, esquecendo de que Deus não é esquecido daquilo que você faz para Ele em oculto. Ninguém viu, ninguém sabe, mas Deus viu e Deus sabe. Ele há de recompensar o esforço e o trabalho de cada um de nós. A Ele glória e louvor. Que novos obreiros se levantem para a sua seara. Que novos obreiros e obreiras se levantem para levar o nome de Jesus avante. Amém?